Olá, galerinha. Então, agora a gente vai resolver mais um exercício de equação exponencial. E a gente vai... Qual a estratégia para a gente resolver esse exercício B aqui? É análogo ao exercício anterior, certo? A gente vai ter que desmontar essa equação aqui, tá legal? Vou dar o spoiler aí, a gente vai transformar isso aqui em uma equação do segundo grau, ok? E depois a gente vai usar o artifício aí de igualar 2 elevado a x a y, né? E resolver essa equação do segundo grau na forma de y, usando a variável y, depois voltar na igualdade e substituir aí os valores encontrados, resolver e depois resolver uma equação uma equação exponencial mais simplificada, certo? Por que a gente vai fazer isso? Porque é ruim trabalhar assim com essa equação assim do segundo grau desse tamanho aqui. Então a gente vai simplificar ela e vamos lá. Vou resolver aqui, pra gente não perder muito tempo. Então a gente tem que 4 elevado a x é o mesmo que 2 ao quadrado, tudo isso elevado a x, menos, vamos copiar agora o resto da equação, menos 6, que multiplica 2 elevado a x, mais 5. Isso aqui é igual a zero. Então tá. Então esse x aqui, ele tá pro lado de fora do parênteses, tanto faz ele ficar do lado de fora ou do lado de dentro, né? Se vocês acompanharem lá as propriedades da potenciação, vocês vão ver que isso daqui é a mesma coisa. Fazer 2 elevado a x, fazer 2 elevado a x e depois elevar isso aqui ao quadrado, ou deixar do jeito que está aqui, é a mesma coisa, certo? Aí a gente copia o resto da equação, 6 vezes 2 elevado a x, mais 5, igual a zero. Então tá, então a gente tem aqui, isso aqui, quando você vê aqui um expoente 2, numa equação, você já começa a desconfiar que isso daí pode ser uma equação isso daí é uma equação de segundo grau, certo? Então vamos, em vez de a gente trabalhar resolver essa equação de segundo grau com 2 elevado a x, a gente vai usar a artimanha de pegar e igualar, vamos substituir esse 2 elevado a x pela variável y, né? Pra gente poder trabalhar de uma forma mais fácil, certo? Então 2 elevado a x vai ser igual a y. Vamos deixar essa equação aqui do segundo grau em função da variável y, certo? Então vai ficar y ao quadrado menos 6 que multiplica y, 6y, né? Mais 5 igual a zero. Essa aqui é a equação do segundo grau, certo? Agora, essa aula aqui não é aula de equação de segundo grau, né? Então, isso daqui a gente já viu como resolver essa equação aqui em aulas anteriores, uma equação desse tipo em aulas anteriores. Então, eu não vou dar ênfase nisso daqui, na resolução disso daqui. Eu já vou dizer aí pra vocês qual é o valor de y, né? Qual é o valor dessas incógnitas aqui. O y', ele é igual a 1, certo? E o y duas linhas é igual a 5, certo? Se você tem dúvida quanto a resolver essa equação do segundo grau aqui, você pode voltar nas aulas de equação do segundo grau, ou também pode me chamar aí no WhatsApp, e aí eu dou uma força pra você também. Mas só pra esse vídeo aqui não ficar muito longo, certo? Então, se a gente fez aqui atrás essa igualdade, aqui usou essa igualdade para poder simplificar essa equação do segundo grau, a gente vai voltar nessa igualdade agora. Então, a gente sabe que 2 elevado a x é igual a y, e y é igual a 1. Então, 2 elevado a x é igual a 1. Certo? Que número que eu elevo o 2 que vai ser igual a 1? Tá, pelas propriedades da potenciação também vocês lembram que para qualquer número elevado a zero é igual a 1, certo? Então, eu vou elevar o 2 aqui a zero, ao expoente zero. Então, para que isso aqui seja igual a 1. Então, a gente sabe que o valor de x é zero, tá ok? Essa aqui é uma das respostas. Tá ok? A gente achou a primeira resposta. Agora, vamos aqui, y duas linhas, vamos lá. A gente vai voltar aqui nessa igualdade, 2 elevado a x é igual a y, a gente vai voltar aqui nessa igualdade e vai resolver agora. A gente deixou isso aqui numa equação do exponencial bem simplificadinha, né? Olha que bagunça que era a primeira equação do exponencial que a gente tinha. Era bem difícil de trabalhar daquele jeito, bem difícil de resolver, certo? Aqui a gente tem nessa forma aqui,
o que a gente faz? A gente consegue deixar, uma das estratégias de resolver uma equação exponencial é a gente deixar os dois lados da igualdade numa mesma base, para a gente poder igualar os expoentes, mas nesse caso aqui não dá. O que a gente vai fazer? A gente vai usar o artifício de aplicar log na mesma base que a potência aqui, né? Log, para poder a gente, vocês vão ver aí por que a gente faz isso, certo? E tudo que a gente faz de um lado da equação a gente tem que fazer do outro também. Tá ok? Então a gente vai aplicar log na base 2 dos dois lados. Tá ok? Então a gente ficou aí com... vocês já viram, a gente já viu aí nas propriedades do logaritmo a regra do tombo, né? Se você tem uma variável, um expoente aqui, se a gente tem um expoente logaritmando, a gente pode jogar esse expoente para frente e ele vai passar multiplicando o log, né? A propriedade 6 da potenciação, tá ok? Vamos dar uma olhadinha nas propriedades. A propriedade 6. Se você tem aqui um expoente no logaritmando, você joga ele para frente, ele vai ficar multiplicando o log, certo? Isso aqui a gente já viu aí em aulas anteriores. Então vamos lá, a gente ficou com... Vamos continuar resolvendo aqui. Então a gente tem que... A gente vai ficar com x, que multiplica log de 2 na base 2. Isso aqui é igual a log de 5 na base 2. Vocês já viram, a gente já viu também que quando o logaritmando é igual a base, o valor desse logaritmo aqui é 1, certo? Por que é 1? Vamos dar uma olhada lá nas consequências da definição. Aqui, pelas consequências da definição, consequência 2 da definição, se a gente tem um logaritmando igual a base, o resultado disso é 1. Por quê? Porque que número que eleva essa base aqui, né? Para poder ser igual ao próprio valor da base. Então, que número que é elevado a ele, que número que eleva essa base aqui que vai ser igual à própria base? Para um número ser igual a ele mesmo, a gente tem que elevar esse número por 1, certo? Então, por isso que é igual a 1. Então, x multiplicado por 1 é igual a log de 5 na base 2, certo? X multiplicado por 1 é o próprio x, né? Então, vamos lá. X é igual a log de 5 na base 2. Então, essa aqui a gente conseguiu isolar a incógnita, né? Que é a intenção aí, ao resolver qualquer tipo de equação, é isolar a incógnita. A gente isolou a incógnita e essa aqui é a segunda resposta, certo? Então, o conjunto de solução dessa equação aí exponencial ficou 0 e log de 5 na base 2. Essa aqui é a resposta. Galerinha, então a gente acompanha aí as nossas próximas videoaulas e a gente vai resolver agora o exercício C, tá legal?